O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! O surgimento da aviação foi uma das grandes evoluções tecnológicas da humanidade. A criação do avião foi um marco na história, pois diminuiu de forma significativa a distância entre as cidades. E mais do que isso, possibilitou o homem realizar o sonho de voar. O Ciência de hoje fala das pesquisas da UFPR na área aeronáutica. Voar sempre foi um anseio da humanidade. Diz a mitologia grega que Ícaro, filho de Dédalo, usou asas coladas com cera para escapar do labirinto do Minotauro. E por ter voado muito próximo do Sol, acabou morrendo. E os inventos nesta busca pelo céu não param por aí. Conta a história que foram várias as tentativas de criar equipamentos mirabolantes para voar, seja com Da Vinci em seus croquis, com os irmãos Wright que inventaram o Flyer 1, ou ainda com Santos Dumont e o 14 bis. Existe uma certa disputa com os americanos, com os irmãos Wright, quem realmente voou primeiro, mas o voo dos irmãos Wright está pouco documentado, enquanto o voo do Santos Dumont, que ocorreu 2 anos mais tarde, está completamente documentado, né? O avião teve origem com um brasileiro, Alberto Santos Dumont, um sonhador na busca de voar. E não somente ele, mas também os irmãos norte-americanos Wright, que realizavam inúmeros experimentos de voo. Contudo, nessa época já existiam alguns veículos, como os balões e zeppelins, que conseguiam se colocar acima das nuvens, baseados nos princípios de Arquimedes. No entanto, eles não tinham autonomia para voar, não satisfazendo o sonho do homem. Foi apenas em 23 de outubro de 1906 que Santos Dumont apresentou um rústico avião à comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. 12 de novembro de 1906 é a data natalícia da aviação. 14 bis, o primeiro avião completo, decola com os próprios recursos de bordo, na presença de uma comissão científica que realiza 3 voos, os primeiros do mais pesado que o ar oficialmente registrado. Do ponto de vista histórico, a aviação é uma coisa recente. Na verdade, os aviões foram inventados há cerca de 80, 90 anos, mas eles se tornaram uma prática corrente depois da Segunda Guerra Mundial. E o transporte aéreo regular, né, intercontinental, é dos últimos 40, 50 anos. Então é uma coisa relativamente recente, mas que acabou contribuindo para, principalmente, o transporte de passageiros, né? Hoje em dia, uma pessoa sai de São Paulo e vai para Paris em 12 horas, né? Que antes, através do navio, demorava uma semana, por exemplo, né? Ou 3 meses na época da colonização do Brasil, no caso. Então, a aviação acabou encurtando a distância e facilitando o transporte intercontinental, principalmente. De lá para cá, novas tecnologias surgiram na tentativa de ampliar o acesso. Ganhou também importância econômica, tanto que boa parte do transporte de cargas é feito pelo avião. E mais ainda, impulsionou a criação de uma indústria aeronáutica forte e sólida. No mundo atual, a aviação tornou-se um meio de transporte, tanto de carga como de passageiros. Em ambos os casos, a aviação é mais importante ainda para países de tamanho continental, a exemplo do Brasil, da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa. Pegar, por exemplo, no caso do Brasil, em 1980 era mais barato você pegar um ônibus para ir daqui para Teresina, no Piauí.
Hoje é muito mais barato você ir de avião. A aviação foi importante para fazer com que houvesse um desenvolvimento da economia em alguns setores, né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, eles, além de usarem a aviação, eles são os países que produzem os aviões. Então, os grandes aviões são produzidos, né, nos Estados Unidos e na Europa, e os aviões intermediários, como os da Embraer, né, que é o caso do Brasil, são feitos principalmente no Brasil ou nos outros países onde a Embraer tem fábricas também, como Portugal, a China, os Estados Unidos e assim por diante. Então, além de ter essa importância na vida cotidiana, para alguns países que são sede, que sediam as principais empresas mundiais de aviação, a importância econômica é também por causa disso, né? Em função da agilidade como as coisas acontecem na economia, o transporte de passageiros, o transporte de cargas tornou-se uma coisa essencial para o desenvolvimento econômico dos países. A indústria aeronáutica no Brasil veio apoiada na educação. A criação da Embraer está diretamente ligada com a formação de profissionais no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Então, veja, se a gente recuperar rapidamente a história da Embraer, nós vamos ver o seguinte, que a Embraer começou porque o Getúlio Vargas, na época que era presidente, mandou o ministro da Guerra para os Estados Unidos para comprar aviões para o Exército Brasileiro. Aí ele chegou lá e foi no MIT, Massachusetts Institute of Technology, para perceber aonde que era a universidade que formava os engenheiros aeronáuticos que depois faziam os aviões. Aí na volta ele disse para o Getúlio que se o Brasil quisesse um dia ter seus próprios aviões, ele precisava criar também um centro de pesquisa e de formação de quadros necessário para isso. Dessa conversa surgiu o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que forma engenheiros aeronáuticos desde 1953, e esses engenheiros, que foram se formando todos os anos, foram fazendo experiências, né, no interior de São Paulo, né, principalmente no Vale do Paraíba, tal, montando pequenas empresas aeronáuticas, etc., até que na década de 70 surgiu dessas experiências todas a Embraer. E como o ITA existe até hoje o ITA continua formando engenheiros, não só engenheiros aeronáuticos, hoje forma vários outros tipos de engenheiros, mas que são necessários para a aviação civil, né, e militar, porque a Embraer também tem um braço militar, né, que produz aviões militares, etc. Então, a relação entre a educação, o desenvolvimento, ter um bom centro de formador de quadros, um bom centro de pesquisa, combinado com aquilo que é a experiência da empresa, fez o sucesso de ambas as coisas, tanto do ITA como da Embraer, no caso do Brasil. No caso da Embraer, então, a gente fez junto com alguns alunos de mestrado e doutorado, vários estudos, e nós já produzimos e pesquisamos, né, sobre a história da Embraer, o que ela é, o que ela significa, por que ela se desenvolveu e, atualmente, o processo de internacionalização dela. Quer dizer, isso não é uma coisa recente na Embraer, né? A Embraer sempre vendeu a grande maioria dos seus aviões no mercado internacional. E só mais ou menos 4% do faturamento dela depende do mercado interno. Então ela é uma empresa brasileira que, ao mesmo tempo que constrói uma riqueza para o país, também ajuda a vender a imagem de eficiência e de desenvolvimento e de tecnologia do Brasil para fora do país. Então isso que a gente tem estudado no caso da Embraer especificamente. Ela é a terceira maior empresa de aviação do mundo, né? Perde para a Airbus e a Boeing. E a Airbus e a Boeing são, sobretudo, duas empresas que trabalham com aviões de grande porte. A Embraer não concorre com elas, ela concorre com aviões intermediários, né, de até 120, 130 passageiros. Nesse caso, ela é a mais eficiente do mundo.
como é possível um veículo, sendo mais pesado do que o ar, voar? Existem forças que atuam no avião contrabalanceando seu peso. O que faz com que ele não caia é, na verdade, a velocidade e as asas. As asas de um avião são projetadas e construídas de forma que cortem o ar. Assim, a pressão do ar na parte de baixo do avião é maior do que na parte de cima, empurrando o avião para cima. E é essa força que o mantém no ar. Assim, quanto maior o peso do avião, maior deve ser a sua velocidade para que ele possa decolar e se manter em equilíbrio. E tudo isso só foi possível com muita pesquisa. E este é o assunto para o Grupo Aerodesign, que utiliza a aviação para criar aeromodelos que participam de competições. Final dos anos 90, começo do ano 2000, né? A SAE Brasil, que é um capítulo, é uma parte, uma filial da SAE Internacional, é um órgão de legislação, de documentação de engenharia, eles começaram a criar uma competição com o apoio da Embraer, visando divulgar a cultura aeronáutica no país, né? Por quê? Na necessidade de formar gente e tal, cativar os estudantes nessa idade, né, que é engenharia, para enveredar para o ramo aeronáutico, né? E foi uma iniciativa de tremendo sucesso. A equipe está com a minha orientação desde 2005 e desde então não parou mais, né? Ela cada vez cresce mais, tanto em qualidade como os melhores resultados. Nós estamos crescendo sempre na tabela e tornando uma força a ser respeitada, né? O Estado Federal, com esse trabalho que se faz todo ano com essas equipes, ela é cada vez mais reconhecida a nível nacional e internacional, já que essa competição é internacional, como um competidor de qualidade, né, a ser respeitado, né? O aerodesign, até agora, ele está sendo fundamental na minha formação, principalmente porque no curso de engenharia a gente acaba aprendendo o específico mesmo, muito mais lá na frente. Você já começa a projetar um avião, que por mais que seja um avião miniatura, entre aspas, ele é um avião que tem todas as características de um avião normal. Bom, a ideia é a seguinte: nessa competição são lançados desafios. O desafio é construir um avião com tal especificação, que muda todo ano, justamente para forçar a criatividade do pessoal, crescer, resolver o problema e tal. E que esses desafios são sempre ligados à realidade, tá? Por exemplo, hangaragem de um avião, né? Caber dentro de um certo hangar. Então, os aviões de escala real têm esse problema e nós também temos. Ele diz assim: o teu avião tem que ter tanto de comprimento, de altura, né? E a gente é obrigado, por exemplo, no ano que vem ele muda. Eu quero que transporte tanto de peso. O ano que ele muda. A sequência de desafios, a forma do compartimento de carga, né? Justamente para o pessoal trabalhar em cima, apresentar soluções criativas e ser desafiado, né? Essa ideia é o desafio. Quanto mais o pessoal se envolve, mais ele sente gosto pela coisa, mas no futuro a gente vai contar com engenheiro de qualidade para trabalhar no mercado. E aliando pesquisa e criatividade, a equipe da UFPR na competição tem alcançado uma boa colocação. Ano passado foi meu primeiro ano aqui dentro. Todo ano acontece em janeiro, fevereiro sai o regulamento. E a partir disso a gente começa a projetar o avião em si. Geralmente em setembro a gente tem que mandar um vídeo de voo, provando que o avião voa, ele voa mais ou menos como a gente projetou. E em outubro é a competição que dá o teste final. O interesse foi tanto que alavancou a criação do curso de Engenharia Aeronáutica na UFPR. Essa demanda por conhecimento da aeronáutica já existia muito antes de nós começarmos os trabalhos aqui na Federal do Paraná. Grande parte dos estudantes de engenharia já tinham essa vontade de trabalhar com aeronáutica, mas não se sentiam, vamos dizer assim, um berço, um apoio, uma estrutura que os recebesse, né? O primeiro passo nesse sentido foi dado com a participação nessa competição. Mas não só eu particularmente, que é um sonho meu, mas grande parte dos alunos, a maior parte dos alunos que estão envolvidos no aerodesign nesse instante e nos anos passados, sonha em ter um curso de aeronáutica aí no Paraná. A gente está em processo de criação, né, desse curso, de definição de projeto pedagógico, definição de estrutura, captação de recursos, né, porque um curso dessa ordem de grandeza precisa de um aporte significativo de recursos do governo federal, né? Então tudo isso está sendo encaminhado de maneira, vamos chamar assim, um passo mais rápido que a gente consegue administrar para poder, em alguns anos, um ano, 2, 3, no prazo mais curto possível, a gente poder disponibilizar esse curso para o público paranaense. É um curso, quando eu falo público paranaense, é só porque o curso vai estar alocado aqui.
mas é uma demanda do Brasil inteiro. Está faltando curso de engenharia aeronáutica no Brasil. Entrei na engenharia mecânica por causa do projeto Aerodesign, foi minha grande motivação. Desde o primeiro ano de faculdade eu já comecei a participar do projeto, então comecei desde o básico mesmo, desde construção até a parte de projeto, capitania, e depois surgiu essa oportunidade de trabalhar numa empresa voltada à área. No Brasil, em particular, a gente não forma tantos engenheiros aeronáuticos ou mecânicos com especialização em aeronáutica como o Brasil precisa. Você tem uma ideia, essa competição que ocorre em São José dos Campos, Aerodesign, a Embraer é um patrocinador de peso e ela todo ano renova o pedido. Por favor, forme uma gente que a gente está precisando. A captação deles, o pessoal é formado, é treinado pela Embraer e já é aproveitado em seguida, né? O emprego é garantido. É uma coisa bem alentadora, né? O pessoal não sai daqui sem emprego desde que esteja envolvido na área. Outra forma de utilizar a aviação é na agricultura e conservação florestal, e neste quesito tem ganhado força e espaço. Em 1986, o professor D'Artagnan começou as pesquisas com vantes, veículos aéreos não tripulados, e foi pioneiro na área. Em 1986, iniciamos os trabalhos com vantes em função das pesquisas na área de engenharia florestal com doenças de Bracatinga na região de Amorim Tamandaré. E aí começamos a testar aviões sem portas, helicópteros, todos de grande porte. E vimos que os custos eram muito elevados, então começamos a pensar, né, à época em como reduzir esses custos. E pensamos, já era modelista desde os 8 anos de idade, usávamos motor de motosserra, não existia a tecnologia de hoje, a microeletrônica como hoje nós temos. E começamos os trabalhos. E a partir daí fomos testando e à medida das necessidades dos recobrimentos de áreas florestais, em todos os sentidos, áreas de segurança, torres de transmissão. Então nós fomos aperfeiçoando o sistema e reduzindo o tamanho das aeronaves, né? E buscando também maior autonomia. Trabalhamos com a Embrapa também num projeto grande, chamado Projeto Arara, e desenvolveram também um sistema para voos de eucaliptos na região de Minas Gerais. E com isso nós começamos a aprimorar o sistema. Então hoje eu posso dizer para você que o sistema já está adequado, nós conseguimos fazer um trabalho em pouco tempo e estamos aí para colocar em prática tudo que um vante pode fazer, em todos os aspectos. Então, se você ter uma ideia, nós fizemos levantamento quando teve aquele problema em Morretes, as enchentes, Antonina, aquela parte toda, nós levamos o vante para lá, para fazer as panorâmicas, para auxiliar, né, os órgãos de meio ambiente em monitorar os danos decorrentes daquelas enchentes, quer dizer, aquela calamidade. Então, a aplicação em tudo, na segurança, você quer monitorar, por exemplo, as torres, né, de transmissão, onde uma pessoa não pode chegar por risco de vida, o vante vai lá, faz todo o trabalho. Se você tiver uma emissão de gases tóxicos numa chaminé, que você sabe que não pode colocar uma pessoa para medir, você coloca um vante com equipamento, ele vai lá, faz tudo e volta na tua mão sem problema nenhum. Então hoje a tecnologia está bem desenvolvida. Os vantes são veículos aéreos que não necessitam de pilotos embarcados para ser guiados. Eles são controlados à distância por meios eletrônicos e computacionais. Todo veículo que é não tripulado é um vante. Então você pode ver, por exemplo, existem aqueles de brinquedo, que é para as crianças, né? Hoje você encontra helicópteros desse tamanho, assim, que tem câmera, tem máquina fotográfica, câmera de vídeo, né? E você voa e começa numa brincadeira, né? E tem os vantes especializados, que chega até aquele nível do vante da Polícia Federal, que faz monitoramento de segurança em fronteiras, equipados com speedometers, com câmeras de alta potência, com grande capacidade de infravermelho. Então você tem um equipamento que pode chegar a um nível aí extremamente sofisticado. Mas o vante facilita muito, né, principalmente em termos de custo e de vantagens. Tá? Eu te dou um exemplo. Assim, os trabalhos que nós fazíamos com aviões convencionais, antes das máquinas digitais, você levava um mês para revelar as fotos, fazer o mosaico, você fazer a fotointerpretação, você, sabe, conseguir unir as fotos para ter recobrimento, para você ter estereoscopia, aquelas coisas todas. Então, era uma coisa assim, comparada hoje, fantástica, né? Uma diferença que existe. Você pega hoje com o vante, você vai ver o trabalho que ele vai fazer aqui, no que ele pousar, nós já temos toda a fotografia pronta, é só colocar no software e amanhã eu posso entregar para o diretor do setor, que está aqui, ó.
E os estudos da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, FUPEF, despontam no campo da conservação. Com o VANT é possível monitorar áreas de desmatamentos, controlar animais. É a tecnologia a favor da ecologia. Pode monitorar, por exemplo, animais, você pode, além da, vamos dizer assim, do mapa, né, que você constrói com todo o recobrimento florestal que te permite identificar e até medir, né, as árvores, os volumes, quantificação de espécies, tipologia florestal. Você tem, o que eu digo sempre assim, aonde vai a tua imaginação, o VANT pode ser adequado para isso aí. O projeto em Moçambique, nós tivemos uma reabilitação de um centro florestal. E lá, quando nós chegamos lá, você tinha uma área de florestas que poderia ser, vamos dizer assim, o meio de sustentação econômica do centro e totalmente desplanejado, sem mapeamento, sem nada. Então pensamos em levar os VANTs, os aviões, tal, e chegamos lá, fomos impedidos por segurança, porque era uma área de fronteira com o Zimbábue. Aí levamos um balão dirigível para fazer um levantamento aéreo expedito, né, que é aquele levantamento que você faz uma área de difícil acesso, que você não consegue chegar rapidamente e voltar. Você com o VANT faz uma foto panorâmica e consegue identificar como está a situação real da floresta comparada a uma imagem satélite antiga ou levantamentos anteriores. Problemas que existem, por exemplo, imagens satélite normalmente tem nuvens, sabe? Então, quando você está vendo imagem satélite, embaixo das nuvens você não sabe o que tem. Então, o VANT te auxilia a identificar e colocar precisão no trabalho. E esse projeto continua para a capacitação de alunos, tanto brasileiros de engenharia florestal, como alunos de Moçambique, em nível de extensão, graduação e pós-graduação. Ainda na agricultura, a aviação tomou proporção interessante. É muito mais vantajoso despejar produtos agrícolas com o avião do que no arado. A aviação agrícola é um ramo da aviação, de maneira geral, né? Só que ela se distingue do ramo da aviação normal, da convencional, da comercial, da de passageiro, porque é uma aviação voltada para o meio rural, né? Para as nossas culturas. Nós podemos usar aí a aviação de duas formas, a aviação agrícola de duas formas, como eu havia dito, para aplicação de sólidos, né? Essa aplicação pode ser, por exemplo, através de semeaduras, nós podemos semear pastagens em grandes áreas, nós podemos fazer adubação em grandes áreas usando a aviação. Nós podemos chegar, inclusive, a fazer peixamentos de lagos e rios, né? O lançamento de pequenos alevinos em alguns rios e alguns lagos. E a outra área também seria a aplicação de líquidos, né? Nós podemos aplicar vários líquidos, seja eles fungicidas, herbicidas, né? Tratamentos fitossanitários nas culturas que nós temos aqui no Brasil. Nós temos áreas extensas, né? Então a aviação tem uma grande vantagem com a utilização da mecanização normal. Se você pegar a velocidade média de um trator que está no solo, esse trator está andando aí em torno de 3 a 5 km por hora. O avião, normalmente, ele voa a 110 milhas por hora. Então, a velocidade dele é muito maior. O que o trator gasta para fazer em um dia, o avião apenas em meia hora consegue cobrir essa área, né? E com eficiência muitas vezes maior. O Brasil, que é um país com características agropecuárias, né, líder mundial na produção de soja e também de milho, a aviação ela está aliada à produção. A aviação faz parte do agronegócio brasileiro, com toda certeza, né? Nós temos aí muito ainda para divulgar, para crescer em termos de aviação agrícola aqui no país, né? Se a gente pegar a região do Mato Grosso, ali onde você tem grandes extensões e planas, né, a aviação, sim, ela é extremamente importante e ela ajuda em muito aí na aplicação e no controle de pragas e doenças dentro das nossas lavouras, dentro das nossas culturas. A aviação agrícola realmente é uma aviação de precisão, não é? A segurança está em primeiro lugar. O Brasil, né, tem um potencial muito grande em termos de agricultura, né, e a aviação vem crescendo passo a passo, né? Nós estamos aí um pouco, vamos dizer assim, atrás de grandes potências como os Estados Unidos, né, que tem uma frota imensa de aviões, mas nós temos uma frota considerável. Hoje, inclusive, no Brasil, nós já temos agora fábricas que fabricam o avião, né, a própria Embraer, né, além de fabricar os aviões de grande porte, a Embraer também fabrica o Ipanema, que é o único avião do mundo bicombustível, que ele pode voar tanto usando gasolina e álcool, né? Então isso é uma vantagem muito grande. Em algumas regiões, como por exemplo no Mato Grosso, onde nós temos grandes usinas de álcool,
nós temos combustível ali próximo dele, né? Então é um avião muito eficiente, né? Não perde em características nenhuma, né? Não perde para nenhum avião importado, né? Que se tenha nos Estados Unidos, por exemplo, Dromader e outras aeronaves que nós temos aí nos Estados Unidos. O nosso avião realmente é um avião de ponta e faz um serviço de excelente qualidade, né? Com relação aos pilotos, nós temos grandes pilotos no Brasil, né? Mas toda aplicação ela tem que ter a responsabilidade técnica de um engenheiro agrônomo. Então o piloto é responsável pelo voo, né? Pela toda a aerodinâmica, preparação de voo, né? E a parte da aplicação, seja sólido ou seja líquido, existe um engenheiro agrônomo que é o responsável, né? Mas nós temos hoje no Brasil muitos pilotos que são inclusive agrônomos, né? Então eles mesmos fazem toda a preparação, seja da cauda, ou seja do sólido, do produto a ser aplicado e todo o controle do voo. Haverá hoje, talvez, quem ridicularize minhas previsões sobre o futuro dos aeroplanos. Quem viver, porém, verá.